dia! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Vamos para mais uma aula da Hora do Conto de hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. E hoje eu vou trazer uma história super legal para vocês. O nome da história é A Máquina Maluca. Autora Ruth Rocha. E a nossa história começa assim. Na nossa rua vivia um cientista chamado Professor Batista. E você sabe o que é um cientista? Pois bem, um cientista é uma pessoa que sabe de muitas coisas e as coisas que ele não sabe, ele inventa. O nosso cientista, o Professor Batista, sabia de 1000 coisas e as coisas que ele ainda não sabia, ele inventava ou descobria. Pois o Professor Batista, além de cientista, era um grande inventor. Ele tinha um sobrinho chamado Maneco, e o Maneco adorava visitar o seu laboratório. E você sabe o que é um laboratório? Pois é o lugar onde o cientista realiza suas invenções. O Maneco adorava espiar o laboratório do Professor Batista, o seu tio. Ele era muito amigo do Venceslau, que era o ajudante do cientista. Um dia, o Maneco chegou no laboratório e bateu na porta. Mas quem abriu a porta e atendeu foi o Venceslau, que foi logo dizendo: Maneco, o Professor Batista, o seu tio, hoje está muito ocupado, pois ele está trabalhando num projeto muito importante. E o Maneco entrou no laboratório e viu que o seu tio estava trabalhando e montando uma máquina enorme. E o Maneco, curioso, perguntou: Bom dia, tio! Para que serve essa máquina enorme? E o Professor Batista foi logo dizendo: Olha, esta máquina faz de tudo, Maneco, mas fique quietinho que o titio está trabalhando nela ainda. E o Maneco, curioso, disse: Mas, tio, faz de tudo mesmo? Sim, faz de tudo, mas disse o Professor Batista. E o Professor Batista ligou a máquina. Que maravilha! A máquina fazia de tudo mesmo. A máquina acendia e apagava as luzes dos postes. Ela fazia os carros andarem sozinhos para baixo e para cima. A máquina fazia os aviões subirem e descerem. A máquina controlava a água das casas e os elevadores dos prédios. Ela fazia de tudo. Os homens do governo vieram ver a máquina e adoraram a ideia. E diziam assim: Olha, esta máquina vai ser uma grande invenção para a humanidade. Ninguém mais vai precisar trabalhar. Viva o Professor Batista, o maior cientista! E a máquina começou a trabalhar. E todo mundo começou a folgar, porque a máquina trabalhava por todo mundo. Os cinemas da cidade ficaram cheios, porque todos iam para o cinema, ou os parques de diversões também ficavam cheios, porque enquanto uns iam para o cinema, outros iam para o parque se divertir. Trabalhar, ninguém precisava naquela cidade. Mas para trabalhar, a máquina exigia algumas coisas em troca. E a máquina tinha uma voz muito rouca. Então, a máquina, quando queria alguma coisa, ela dizia: Eu quero 1000 litros de perfume da França. E viraram o país inteiro. E encontraram 1000 litros de perfume para a máquina maluca passar, e tinha que ser da França. E a máquina não se contentava. Quanto mais ela pedia e as pessoas corriam para providenciar, mais a máquina ficava exigente. E ela disse assim um dia: Eu, a máquina maluca, quero uma fantasia de carnaval. Todo mundo se espantava e diziam: Onde nós vamos encontrar uma fantasia de carnaval para uma máquina tão grande dessa?
Imagina, essa máquina eu acho que tá maluca mesmo. Onde já se viu uma máquina usar fantasia de carnaval? E a máquina dizia, não sei de nada, só sei que se não me arranjarem uma fantasia de carnaval, eu não faço mais nada. E tinham que correr e costurar uma fantasia de carnaval e vestir a máquina. Olhem, tantos foram os pedidos que a máquina ia fazendo que as pessoas da cidade inteira começaram a trabalhar em função daquela máquina, ou seja, trabalhar para ela. E todos procuravam uma solução. E foram cobrar o quê? Do cientista que inventou aquela máquina, do professor Batista. Mas o professor Batista, o cientista, já não sabia mais o que fazer. Todos da cidade já estavam cansados, pois trabalhar para a máquina maluca cansava mais do que trabalhar no próprio emprego que eles tinham. Então o Maneco resolveu visitar o laboratório do seu tio e viu todos ficando loucos com as exigências da máquina maluca. E o Maneco descobriu como parar aquela máquina e foi falar com o seu tio. Tio, eu já sei como... Shhh, disse o professor Batista. Quietinho, Maneco! Nós temos que achar uma forma de parar essa máquina. E o Maneco ainda continuou a insistir. Tio, eu já sei como fazer, Maneco, continuou o professor Batista. E a máquina continuava pedindo coisas muito malucas, muito exigente. Sabe qual foi a última? A máquina disse assim, eu quero uma peruca! E correram arranjar uma peruca para a máquina maluca, mas já era demais. Então o Maneco decidiu agir por conta própria. Ele foi andando bem devagar, na pontinha dos pés, deu a volta na máquina maluca, chegou perto da tomada e puxou! E se ouviu um barulhão! Blum! E a máquina disse, e apagou. A máquina parou de funcionar. Todos ficaram aliviados e felizes ao mesmo tempo, pois o sobrinho do cientista era tão gênio quanto o tio e resolveu o problema, que era só puxar o quê? A máquina da tomada e desligar ela. E no dia seguinte, todos daquela cidade voltaram à vida normal. Ufa! Fim! Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Gostaram da história, né? Eu também gostei, me diverti com a máquina maluca, que queria perfumes, peruca, fantasia de carnaval e muitas outras coisas. Mas agora vamos para a nossa atividade. No kitzinho de vocês foi essa folhinha aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma máquina maluca. É igual da história, mas agora faz de conta que você é um cientista ou uma cientista. Vocês vão desenhar uma máquina bem maluca aqui nesse espaço. E vocês vão desenhar também o que essa máquina vai produzir. Aquilo que vocês mais gostam. Ou recortar de revistas e colar ali. Por exemplo, se eu fosse uma cientista, eu ia fazer uma máquina que fizesse muito sorvete de chocolate. Muitos churros de doce de leite. Ah, eu também gostaria que a minha máquina fizesse batom. E também bastante sapatos assim, de cada cor, para eu usar cada dia um sapato de cada cor. Ah, eu também gostaria que fizesse celulares, para cada dia eu sair com um celular diferente na rua. Ah, mas isso são sugestões, isso daí são os meus gostos, mas vocês que são criativos, vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem. Faça uma máquina bem maluca e depois vocês desenham ali do lado ou recortem de revistas e colhem aquilo que vocês gostariam que a máquina maluca de vocês fizesse, tá bom?
Ó, eu estou morrendo de saudades. Abraços apertados, beijos e até a próxima semana com mais uma aula da Hora do Conto. Tchau!